Messias e Yeshua, Jesus. Muito bom. E aí, lá em Criciúma, você faz parte de uma comunidade. E como é que foi essa... você, desde criança, envolvido, como é que é a sua história com Deus? Muito bom. Eu vou tomar um pouquinho de tempo aqui, porque essa é a primeira vez que eu vou contar a minha história publicamente. Eu esperei o momento certo e eu acho que a Shem preparou esse momento pra gente. Eu cresci num ambiente religioso onde nós já acreditávamos em Yeshua. Então, eu não vim do judaísmo e me converti ao cristianismo, ou então algumas pessoas acham que eu vim do cristianismo e me converti ao judaísmo, né? Eu cresci num ambiente religioso. Na minha família, nós mantínhamos algumas práticas judaicas, mas nós não sabíamos. Por exemplo, a minha avó, e aí provavelmente a mãe da minha avó também, elas faziam toda semana um pão tradicional que nós normalmente comemos no Shabat, no dia de hoje, né? Antecedendo o Shabat. Nós estamos gravando aqui numa sexta-feira. Exato. Toda semana a minha avó limpava a casa na sexta-feira, por exemplo, preparando para a família chegar no sábado. A minha avó não trabalhava fora. Ela era uma dona de casa, então ela podia limpar a casa na segunda, na terça, em qualquer dia. Mas ela limpava justamente na sexta-feira, porque foi passado para ela que no sábado era o dia de reunir a família, no dia de descansar. Então ela ensina isso para minha mãe, a minha mãe ensina para mim, e eu vou ensinar também para minha descendência. Então a gente tinha alguns costumes, mas ninguém sabia o porquê. Por exemplo, a minha mãe costuma fazer os pães tradicionais que nós comemos no Shabat. Que é uma trança, né? Exatamente, minha mãe costuma fazer ainda. Por quê? A gente não sabia. Meados de... Quando eu tinha meus 14, 15 anos, nessa comunidade religiosa que eu já fazia parte, o grupo de jovens, os adolescentes, nós tivemos se eu posso falar assim, um despertamento por parte de Deus, de nós começarmos a buscar mais. Não tinha nenhum problema com a comunidade, mas parece que a gente não era impulsionado a nos aprofundar mais em Deus. E a gente começou a subir os montes. Inclusive, os nossos líderes não curtiam muito, porque o que os jovens de 14, 15 anos estão fazendo na madrugada no monte? Então, era meio estranho, assim. Então, a gente meio que fazia meio que escondido isso. E ali no monte, eu comecei a ter as minhas primeiras experiências de fato com Deus, assim. Falei, existe algo além das quatro paredes da igreja, daquilo que a gente sente lá. E eu praticamente me sentia um morto, né, dentro da igreja. E aí, encurtando um pouco a história, em uma dessas subidas de monte, nós encontramos os judeus mais loucos que vocês podem imaginar. Uma galera que adorava, uma galera que cria nos dons do Espírito, uma galera que usava kippah, uma galera que usava tzitz e que falava hebraico. Eu falei, da onde que são esses caras? E aí, enfim, praticamente eles subiam no mesmo dia que nós subíamos. Então E eles subiam um monte também ali. Eles subiam um monte. Então a gente se encontrava ali. Até que, em determinado dia, a gente chegou exatamente no dia que eles estavam chegando. E aí a gente teve a oportunidade de entrar numa rodinha de conversa antes de subirmos, de fato, o monte. E aí a pessoa que estava falando conosco, que começou a ministrar ali, era o meu atual rabino. Essa é a atual comunidade que eu faço parte, né, dos judeus malucos. E aí, no final das contas, ele começou a falar, e aí, resumindo, ele disse, cara, por que vocês não vão lá fazer uma visita? Numa sexta-feira, que é tradicional, a gente estuda a Torá e tal. E aí a gente... gurizada, a gente gostava muito de uma música mais intensa, a gente perguntou, e aí, como é que é a adoração de vocês? E aí o rabino falou, a nossa adoração é desesperada. Aí nós, mas e o estilo musical, como é que é? A nossa adoração é uma adoração desesperada por Deus. A gente já entendeu, mas e a música, como é que é? Como é que vocês tocam assim? É uma adoração desesperada. Aí a gente concluiu, ok, ele não vai falar, a gente precisa visitar. E aí, enfim. Isso aí é bom, esse marketing é bom. Não, e segurou. Gostei. O rabino segurou. E aí a gente foi visitar. Bastou uma sexta-feira pra gente falar assim, ó, parece que a peça de quebra-cabeça que estava dentro da gente, a gente conseguiu ver a imagem completa quando a gente se conectou com a comunidade. Eventualmente, nós não passamos de cara pra comunidade, né? Não tinha como. O nosso rabino, ele sempre ensina que para nós resgatarmos as raízes do judaísmo, nós precisamos celebrar o Shabat, voltar a celebrar o Shabat, ou seja, uma festa que nós celebramos toda sexta-feira em agradecimento a Deus, né? Em lembrança à provisão que ele fazia chover todo dia, o maná que ele fazia chover todo dia, mas na sexta-feira chovia uma porção dobrada para que no sábado eles pudessem descansar, ficar com Deus, curtir com a família. E aí então a gente volta a celebrar o Shabat, primeira coisa, e depois volta a celebrar as 3 principais festas, que é a Páscoa, Pentecostes e Cabanas, Pessah, Shavuot e Sukkot.
comece a celebrar isso. Então a gente demorou um tempo até começar a ingressar nessa cultura de volta para as raízes judaicas. E, enfim, depois de muito tempo, depois de a gente praticar, a gente de fato foi aceito na comunidade, depois de eles olharem e ver que a gente não estava apenas empolgado, né? Que não é simplesmente, que legal, gostei da música, gostei da palavra, quero passar para a igreja. Não faz sentido, né? Nós somos uma sinagoga hoje, né? Então, o rabino precisou analisar bem quem nós éramos e qual as nossas intenções, né? E aí a gente começa a resgatar tudo isso, mas até então eu não sabia que eu era de uma descendência. Então eu tinha os costumes, a minha família tinha, eu não fazia ideia o porquê. E um dos lemas da nossa comunidade até hoje é judeus e gentios sendo um no Messias. Porque a nossa comunidade é uma comunidade de judeus e de gentios. Ok. Nem todo mundo lá é um descendente. Então, como nós temos a visão da Brit Hadashah, do Novo Testamento, nós entendemos que agora nós somos um Sim. no Messias, em Jesus. E aí, então... O muro foi derrubado pela cruz. Exatamente. Então, facilitou, né? A gente acabou resgatando a prática das festas, os costumes, por exemplo, de usar kippah, os costumes de usar tzitzi, como os apóstolos, por exemplo, o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, ou Shimon Kifa, Pedro, eles faziam. Eram judeus que receberam a crença no coração deles, caminharam, né, com o próprio Yeshua, no caso de Pedro, Paulo teve a visão de Yeshua, né? Mas, basicamente, quando a gente começou a fazer parte da comunidade, a gente andou como uma família, né, por muito tempo, e aí, em determinada vez, a gente foi numa conferência, e até então, quando eu entrei na comunidade, eu pesquisei, né? Fui pra internet, fui pra Google, fui pra site de genealogia, para tentar achar alguma coisa a respeito da minha família, e eu não achei nada. Knaben é um sobrenome alemão, até então. Eu sabia disso, sobrenome alemão. Então eu não achei nada. Eu falei, ok, eu sou um gentio, mas a comunidade é judeus e gentios sendo um no Messias, recebam, estamos aqui. A gente foi numa conferência, e essa história eu nunca contei pra ninguém, né, principalmente publicamente na internet. A gente foi numa conferência em novembro de 2013 com o Danduque, e o Danduque não sabia nada sobre nós, né? A gente estava lá numa conferência como todo mundo estava lá. E aí, em determinado momento, no último dia da conferência, ele chama o pessoal da nossa comunidade. Algumas pessoas foram na conferência, nem toda a comunidade. Ele chama algumas pessoas para ir à frente, porque Deus tinha falado com ele e alguma coisa ele ia liberar sobre nossa comunidade. E aí ele orou por todos nós, foi um grande mover da parte do Espírito. E, ok, todo mundo caiu no chão ali, e eu, que normalmente sou uma pessoa que não choro muito e tudo mais, já tinha comentado com o Douglas, eu fiquei ali em pé, recebendo. Sim. Eu sabia que Deus estava tocando todo mundo e estava me tocando de frente, eu fiquei ali em pé recebendo. Eu chamo de Ministério do Frozen. Só congelado. Geladeira. Só todo mundo caindo e lá. Assim. Eu tinha um amigo que falava que é o Firme. Ministério Geladeira. Eu tenho um amigo assim também. Tem, né? Não, eu vou contar. A gente tava numa conferência com o Danduque também. E aí, cara, mesma coisa, eu fui pra frente e tal. E, galera toda caindo e eu lá de pé. E nada. E vinha, orava por mim e nada. Tá, e beleza. Até que chegou uma hora que eu saí, né? Aí eu fui lá pra trás e eles estavam me ajudando. A gente tinha levado os livros lá, eles estavam me ajudando. Aí eles falaram, você fica aqui pra gente ir lá receber oração? Eu falei, claro. Então. Aí foi uma galera da equipe lá pra frente, tal, receber oração. E nada, cara. Ninguém. E eles voltaram. Poxa, cara, você congelou a gente. Passou pra nós. Mas basicamente isso, né? Sim, todo mundo ali caindo. Lá... E eu pensei... uma vez, só abrindo um loop aqui na história, eu gosto bastante de contar a história. Eu falo que eu sou o Forrest Gump do judaísmo. na nossa comunidade, sempre quando eu vou ministrar alguma porção lá, eu sempre tenho alguma história de judaísmo que eu conto. Mas basicamente, eu tinha um grande amigo, Gregory McNutt. E uma vez ele foi ministrar na nossa comunidade. Então você já começa a ver que a nossa comunidade é estranho, né? É um pouco estranho, né? Como é a adoração, desesperada. E ele Agora eu entendi. Ele foi ministrar na nossa comunidade, e aí no final do culto, o nome da conferência era apenas um toque. Todo mundo acabado no chão. Todo mundo. Eu, obviamente, eu ministrava no altar na época, eu tava tocando. E eu tava ali no altar, servindo todo mundo. Eu falei, poxa, que legal, tá todo mundo sentindo aqui a presença de Deus. Mas amém, eu tô aqui servindo. Deus tá me usando da forma que precisa ser usado, né? E eu vi o Gregory tomando um Gatorade depois do culto, que ele costumava fazer jejum todos os dias da conferência que ele ministrava, né? Eu vi ele tomando um Gatorade, amarrando o cabelo dele e dizendo, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E aquela cena, tipo, me chocou muito, porque eu pensei, ele foi um instrumento de Deus usado para causar esse mover tudo aqui. E ele tá ali totalmente consciente daquilo que estava acontecendo. E aí eu comecei a parar de me culpar, né? Porque muitas vezes a gente cria um estereótipo de que, ok, Deus me toca quando eu choro ou quando eu caio no chão. O próprio Dan fala assim,
Eu não me importo se você caiu no chão ou não. Pra mim é até melhor que você não caia, porque nem não causa tanto tumulto. Fica mais fácil pra gente caminhar e abençoar as pessoas que estão na sala. E aí, basicamente, estava todo mundo caído no chão. Eu tava lá de pé. E aí o Dan veio e me abraçou. E aí eu ouvi que ele falou pro tradutor dele, né? Ó, eu quero que você traduza com o teu microfone aí. E aí ele disse, eu tô vendo na árvore genealógica... Eu tenho muito medo de falar essa palavra, pessoal. Vocês não tem noção. Porque, às vezes pode ser que eu fale a palavra errada, mas é árvore genealógica. Muito obrigado, Douglas. Eu tenho muito medo. A minha esposa cobra demais assim, ó, eu nem falo às vezes, nem enfim. Ela tá ali. Mas basicamente, na minha árvore, aí o Dan começou a falar, eu tô vendo na sua árvore que tem um judeu, ele não sabia nada a respeito de mim, que tem um judeu, talvez ele até um rabino, eu consigo ver ele orando para que ele tenha na descendência dele um filho que acreditasse no Messias e que levasse essa bandeira para frente. Por quê? Aí eu vou abrir um outro loop aqui. Eu falo isso com todo respeito aos meus irmãos judeus ortodoxos, né? Não tem muita concepção para o judeu ortodoxo o fato de que eu creia num Mashiach, num Messias que já tenha vindo. Entende? Então, basicamente, muitas narrativas, a gente pode entrar nisso um pouco depois, mas muitas narrativas são criadas para meio que, eu não vou dizer riscar do mapa, porque parece ser um pouco pesado demais, né? Mas para que essas pessoas que ao longo das eras creram em Yeshua, elas meio que... sejam caladas, canceladas. Não tenham muita voz, exatamente. Então, no judaísmo, né, principalmente, o que o Dan viu foi basicamente uma pessoa que talvez estava com medo de ser expulsa da sua família ou do seu clã, da sua tribo, e aí então ele orava, pedindo para que ele tivesse na descendência dele uma semente, um filho, que acreditasse no Mashiach, no Messias, e levasse essa bandeira para frente. E ele só deu um tapinha nas minhas costas e falou assim, ó, that's you, my boy. É tu, cara. Aí naquele momento ali, daí eu desabei. Não caí no chão, mas chorei muito. Naquele momento eu falei, cara... E aí, até então, eu nunca tinha encontrado nada sobre a minha descendência. Nada, nada, nada. Na semana seguinte, eu encontrei tudo a respeito da minha família. Eu encontrei que Knaben, por exemplo, é uma palavra em Yiddish. Yiddish é um idioma que nasceu na Alemanha. Porque muitos judeus, principalmente depois da diáspora, eles foram dispersos para o mundo inteiro. Muitos deles nasceram na Alemanha. E então eles criaram como se fosse uma nova língua, que era hebraico misturado com alemão, que a gente chama de Yiddish. Normalmente os judeus Askenazi, que é os judeus que vêm dessa região, eles falam em Yiddish. E Yiddish tem uma palavra que se chama Knab, que é garoto. Né? Então eu sou o Natanael garoto. não tão novo, mas sou o Natanael garoto. Mas foi basicamente isso que aconteceu. Eu comecei a encontrar daí aí começou a fazer sentido. Aí depois eu fui lá, comprei um exame de DNA, justamente para comprovar, e aí tudo começou a fazer sentido. Mas foi a partir desse momento que realmente Deus fala comigo, e aí parece que ele tinha trancado o Google, né? Como se Deus tivesse trancado o Google ou qualquer site, para que eu pudesse não ver até o momento que ele quisesse liberar. Aí eu contratei uma pessoa, um genealogista, um pesquisador de genealogias, né? Que de fato foi atrás, na mão também, para descobrir. Ele descobriu de onde minha família veio, daí ele linkou com o meu exame de DNA. Aí eu falei, agora sim, tudo faz sentido. Mas a conclusão disso tudo, o que muda para mim? Nada. Por quê? Independente se eu não tivesse, ou se eu tivesse um sangue judeu correndo nas minhas veias, o sangue do maior judeu de todos os tempos corre nas minhas veias. É isso que o rabino, fundador da nossa comunidade, Bet Israel, Jonathan Kahn, é o fundador da nossa comunidade, ele falou, eu não me importo se as pessoas vão acreditar ou vão falar mal de mim, o maior judeu de todos os tempos, ele mora dentro de mim. Isso não tem como mudar. Então foi basicamente isso. Fiz um resumão aqui, mas basicamente isso. Essa foi a forma como eu me encontrei com o judaísmo, né? Eu vim de um ambiente religioso e aí eu fui a pessoa usada para resgatar essas raízes do judaísmo dentro da minha família. Em 2019, eu tive a oportunidade de ir para Jerusalém e aí um rabino, talvez ele era um rabino, ele fez o bar mitzvah, o meu bar mitzvah lá, porque no judaísmo o bar mitzvah é feito, né, com os 13 anos. Você já deve saber. E, basicamente, ele fez o bar mitzvah, mesmo eu já não tendo mais 13 anos, ele fez o bar mitzvah comigo. Daí ele falou, olha, quando você chegar na tua cidade, fala pra tua mãe que você fez o bar mitzvah. Porque o que ele pensava? A sua mãe é uma judia,
e de fato eu sou um judeu por mãe, né? A sua mãe é uma judia, ela vai ficar muito feliz de saber que você agora está resgatando as suas raízes no judaísmo e tudo mais, né? Enfim, a minha mãe não fazia ideia do que era bar mitzvah, né? Eu fui a pessoa de fato usada. Hoje os meus pais fazem parte da mesma comunidade onde nós fazemos parte, né? Eu e minha esposa. Então eu de fato fui essa pessoa que foi usada para trazer essas raízes dentro da minha família. Interessante. Que massa. E como é que foi para a sua família?